Olá, meus caros. Feliz em poder estar interagindo com vocês, mesmo que seja a partir de uma videoaula. Essa nossa primeira videoaula, ela vai ter o intuito de nós abordarmos o conceito de população. O livro didático de vocês, lá na página 46 em diante, que já é uma referência, que eu já mandei isso no outro momento para vocês, que vocês pudessem estar observando. Ele aborda o conceito de população. Se vocês lembrarem, no começo do ano, quando a gente iniciou as aulas, eu abordei dizendo que no 8º ano a gente fala bastante, quase que exclusivamente, sobre a América, e não vai ser diferente. No entanto, para que a gente possa falar da América, há necessidade de que a gente tenha uma noção da conjuntura nacional, daquilo que conjuntura mundial, daquilo que acontece no mundo, no conceito, nesse caso, no contexto do que é a população. Para a gente fazer essa abordagem a partir da população e população mundial, os problemas de migração, deslocamento de população, a gente vai partir de uma série de slides que eu selecionei para nós termos como argumentação. Então, tá aí a série de slides que eu proponho para vocês, vai abordar esse contexto. O contexto, então, é a população mundial e os fluxos migratórios. O livro de vocês traz a população mundial, os fluxos migratórios e os problemas urbanos. Eu vou me limitar à população mundial e os fluxos migratórios. Os problemas urbanos a gente entra no outro momento, quando a gente inicia a falar exclusivamente da América. Né? Então, como que está distribuída a população no planeta Terra como um todo? Ela não está distribuída de forma uniforme no planeta. O planeta não está todo ele tomado, povoado certinho. Por quê? Porque a gente tem alguns problemas que a gente chama isso de vazios demográficos. Os vazios demográficos, eles ocorrem nas regiões de clima muito quente ou nas regiões de clima muito frio, certo? Essas regiões que a gente chama de vazios demográficos ou regiões ermos ou ainda regiões inóspitas. O que é inóspita? É difícil de morar. Essas regiões, elas são inóspitas em função das características que elas têm. Por exemplo, no meio da floresta amazônica, que é uma região equatorial, de clima equatorial úmido, você tem uma menor presença de população. Por quê? Exatamente em função do clima equatorial, que faz com que você tenha uma imensa floresta e que impeça a presença de tantas pessoas. Nas regiões desérticas, por que as pessoas moram em menor quantidade? Exatamente em função do clima. Então, não tem tantas pessoas morando lá em função disso. Cerca de 90% da população mundial vive nas zonas costeiras ou ao longo das planícies fluviais. O que são zonas costeiras e o que são planícies fluviais? Zonas costeiras são os litorais. Por exemplo, o Brasil tem imenso do litoral. A grande maioria da população brasileira vive nesse litoral, ou então ao longo das planícies fluviais. É só nós pensarmos que a cidade de Jaraguá do Sul, ela se concentra ao longo de seus rios. A primeira processo de urbanização se dá lá na região do Garibaldi, ao longo do rio Jaraguá, e mais tarde ele se desloca para a região onde se encontra hoje o centro da cidade, que é o Vale do Itapucu. Então, ou seja, ao longo de duas planícies fluviais. É aí que se localiza a cidade de Jaraguá do Sul. Né? Então, aí tem um mapa de como é que está distribuída a população a nível mundial. Se for observar, há uma concentração bastante grande de pessoas assim, nesses dois países aqui, na Índia e na China.
São 2 países com as maiores populações absolutas, maior população demográfica absoluta, ou seja, a maior quantidade de pessoas do planeta, elas vivem nessas 2 países, nessas 2 áreas. Excetuando esses 2 países, nós ainda temos a região de Bangladesh, que é uma cidade, um país bastante populoso também, o Japão, que também é um formigueiro humano, que está bastante concentrada a população. Depois a gente vai ter concentrações demográficas ao longo do litoral, pode observar. Ao longo do litoral nós temos as concentrações demográficas. Aqui, o imenso vazio demográfico, a região do deserto do Saara, outro imenso vazio demográfico, a região do Círculo Polar Ártico, então, toda essa região é imenso vazio demográfico, e ainda nós teríamos um outro vazio demográfico que fica mais bem ao sul, que seria o continente antártico, que nesse caso ele não aparece. Aqui também nós temos um vazio demográfico, que é o deserto do Kalahari. Aqui um outro deserto, que é o deserto de Gobi, também vazio demográfico. Aqui um outro deserto, que é o deserto da Arábia, deserto do Saara, e a região da Austrália. A Austrália ela é muito mais povoada nesse lado leste e bem menos povoada no lado oeste. Por quê? Porque aqui é muito seco. É uma região do imenso vazio demográfico também. Então, a distribuição da população mundial a partir do mapa, a observação dele a partir do mapa. Como é que se dá o crescimento da população? O crescimento da população ele ganha um ímpeto maior a partir da Segunda Guerra Mundial. Por que isso acontece a partir da Segunda Guerra Mundial? Por algumas características bem interessantes. A gente chama essa característica a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a Revolução Médico-Sanitária. O que é a Revolução Médico-Sanitária? É a descoberta de vacinas, descoberta de cura de algumas doenças, as pesquisas que foram bastante acentuadas na Segunda Guerra Mundial, porque nós temos que imaginar a seguinte situação. Imagine um soldado lá no campo de batalha precisando sarar de forma muito rápida para continuar no campo de batalha, numa região insalubre, uma região suja, onde você não tinha muito cuidado, muito asseio, e aí você tinha que criar situações que as pessoas sarassem de forma rápida. Foi aí que foram descobertas vacinas, e foi aí, a partir daí, que criou as ideias do super soldado. Se você for observar no cinema, você tem muitos super soldados aparecendo. Pode pensar em alguns aqui. O Hulk é um super soldado, o Capitão América é um super soldado, o Batman é um super soldado, o Homem-Aranha é um super soldado, o inimigo dele, o Duende Verde, pesquisava um super soldado, o outro inimigo dele, do Homem-Aranha, que é o Dr. Octopus, é uma outra pesquisa de um super soldado, o Homem de Ferro, um super soldado. Então, vários elementos dos quadrinhos da Marvel e da DC, ele aborda esse contexto dos super soldados. O que eram os super soldados? Eles eram pesquisas de laboratório que de fato aconteceram na Segunda Guerra Mundial para tentar garantir maior sanidade para essas pessoas no campo de batalha. E isso mais tarde vai se chegar na população de maneira geral. E aí o que resultou isso? Resultou que as taxas de mortalidade tiveram uma queda acentuada em função dessas pesquisas. E isso fez com que a população mundial crescesse de forma exagerada, aquilo que a gente chamou de explosão demográfica. Isso se deu primeiro nos países desenvolvidos e depois, gradualmente, foi chegando também nos países subdesenvolvidos.
Muito bem. Previsões de crescimento da população mundial em bilhões de pessoas. Hoje, nós estamos entre esse contexto de 2015 e 2030. Aqui em 2015, nós estávamos com 7,3 bilhões de pessoas. Nós estamos hoje próximo dos 8 bilhões de pessoas. Próximo dos 8 bilhões e meio vai chegar em 2030. 2050 a previsão é de 9,7 bilhões e 2100 a previsão é de 11,2 bilhões de pessoas. Muita gente? Muita gente. Será que vai ter condições dessa população toda sobreviver? Há que se pensar alguns conceitos. Nós não vamos ter tempo de explorar todos eles, mas se nós partirmos do princípio de que nós temos alimento para alimentar toda a população mundial, no entanto, uma boa parcela da população mundial passa fome, a gente vai deduzir, vai entender que uma boa parte dessa população mundial passa fome porque não há distribuição dos alimentos. Se não há distribuição dos alimentos, então o problema não é a quantidade de pessoas no mundo. O problema é como se distribui a riqueza. Ela está concentrada na mão de alguns e isso gera um problema, né? Mas vamos aos conceitos da previsão do crescimento da população e as características que o infográfico traz aqui para nós. Vamos lá, então. 50% do crescimento populacional do planeta até 2050 vai se concentrar em 9 países: Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Então, olha só. Se nós considerarmos Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia e Uganda, todos esses países são países extremamente pobres. O único país que não é pobre, mas vive um sistema capitalista opressor com uma grande parcela da população também pobre, é os Estados Unidos, né? Excetuando ele, todos os outros são extremamente pobres. O único com grau de desenvolvimento bastante acelerado é os Estados Unidos. Outro dado do infográfico: 34% da população mundial, ou melhor, 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais até 2050. O que isso significa? Significa o envelhecimento de maneira geral da população. A população está ficando cada vez mais velha. O número de pessoas com 60 anos ou mais vai mais que dobrar até 2050 na Europa, né? 41% da população da África tem menos de 15 anos. Se aqui na Europa nós temos a população extremamente envelhecida, na Europa nós temos populações extremamente jovens. A África deve ser responsável por mais da metade do crescimento da população do planeta até 2050, com altos índices de natalidade. A curiosidade é, se logo após a Segunda Guerra Mundial os países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e vários países da Europa tiveram sua explosão demográfica porque as vacinas, descoberta de cura de doenças tinham chegado na Europa, agora está chegando na África. Então, o que eles vão chegar? Eles vão atingir a explosão demográfica agora, porque eles ainda têm uma taxa de natalidade muito alta e agora começou a cair as taxas de mortalidade. O resultado vai ser uma explosão demográfica. É por isso que o dado do infográfico aqui traz a informação. A África deve ser responsável por mais da metade do crescimento da população do planeta até 2050. Entre 2000 e 2005 e 2010 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos caiu mais de 30% em 86 países. É aquele dado que eu falei da África, que as informações, as tecnologias que está mantendo as pessoas
vivas e diminuindo a mortalidade está chegando agora nos países subdesenvolvidos, pobres, e entre eles, a maior parte deles na África. Então, esse dado aqui vem confirmar aquilo que eu estava informando, né? Que mais de 30% as crianças, caiu a mortalidade de crianças com menos de 5 anos em 30% em 86 países. Populações, perfil interno e as disparidades. Nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade e a elevada expectativa de vida vem elevando o número de idosos, reduzindo os jovens. O envelhecimento da população afeta principalmente a Europa, gerando mais gastos do governo com aposentadorias e saúde, além de contribuir para uma carência da mão de obra. Então, o que acontece? A Europa vive um dilema. Qual que é o dilema que a Europa vive? A Europa precisa de mão de obra, porque a sua população está envelhecendo. Só que ela tem uma política rígida de entrada de imigrantes, ela impede a entrada de imigrantes. Então, a solução que poderia ser o processo migratório, ela barra. Então, ela fica no limiar entre aceitar a entrada de imigrantes e resolver seu problema de mão de obra, ou manter esse imigrante longe e manter a qualidade de vida, que é o que eles dizem como justificativa para impedir a entrada de imigrantes. Os países menos desenvolvidos contam com maior contingente de jovens, é aquilo que estava no infográfico lá atrás. As migrações internacionais. A migração internacional acontece quando uma pessoa deixa seu país para residir em outro por pelo menos um ano. Isso é migração. Se ele vai durante um período de 3, 4, 5 meses, não é migração. Aí cai dentro de um outro conceito de migração, que é a migração pendular. Ele vai e volta. As migrações internacionais tornaram-se mais intensas com o avanço da globalização. É claro que agora a mesma globalização que tornou as migrações internacionais mais intensas é a mesma globalização que está fazendo esse povo retornar para seus países de origem. Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui os brasileiros que moram lá em Portugal. Eles estão voltando para o Brasil porque os serviços estão terminando lá. Em função do quê? Em função da pandemia. Então, a mesma globalização que propiciou a intensidade das migrações, ela tem, em função disso, ela criou uma situação hoje, que é a pandemia, que faz com que essas pessoas voltem para suas cidades de origem. Elas ainda podem, as migrações internacionais, elas ainda podem ocorrer por diversos motivos, como fatores econômicos, são oportunidade de emprego e busca de melhores condições de vida. Aqui um fluxo de como é que acontece as migrações a nível de planeta. Então, toda vez que acontece um fluxo, você tem dois movimentos. Um movimento que a gente chama de movimento de atração e um movimento, em contrapartida a esse, que a gente chama de um movimento de repulsão. Então, vamos olhar esse conceito de movimento de atração e repulsão a partir das setas e a partir dos círculos colocados aqui. Então, quais são as áreas de atração hoje, na atualidade, século XXI? As áreas de atração seriam os países desenvolvidos da América, nesse caso, Estados Unidos e Canadá, e os países desenvolvidos da Europa, de maneira geral. Eles são pontos de atração. Para esses pontos de atração, correm fluxos de diversos lugares. Por exemplo, os fluxos que saem da América Latina em direção à América Anglo-Saxônica, os fluxos que saem da África em direção à América, nos casos Estados Unidos e Canadá, os fluxos que saem daqui da região da Ásia em direção também aos Estados Unidos, e os fluxos que saem da região do Sudeste Asiático, da região do subcontinente indiano, também em direção aos Estados Unidos. Perceba que, nesse caso, passariam pela Europa. É muito comum você fazer uma escala na Europa, podendo entrar de forma clandestina ou não,
e de lá para os Estados Unidos. E para a Europa você tem as regiões do norte da África, da região do Oriente Médio e da região do Sudeste Asiático, todos acorrendo para essa região que é o continente europeu. Então, são os fluxos migratórios da atualidade. O curioso é nós percebermos e entendermos que essa população da América e essa população da Europa já tiveram outros históricos. Por exemplo, em dado momento da história, a América aceitava qualquer migrante que chegasse, que era quando ela estava em construção. E aí não havia restrição. Não havia, por exemplo, um muro entre México e Estados Unidos. Em dado momento da história, a Europa, em função do crescimento demográfico exagerado logo no período da Revolução Industrial, fez com que muitos migrantes saíssem em direção ao Brasil, da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, da Espanha em direção aos vários países aqui da América Espanhola. Todos esses países eles tinham excedentes de população. Muitos italianos e alemães vieram para essa região do sul do Brasil. Esses excedentes de população, eles já foram espaços, então, de repulsão, ou seja, a própria Europa já mandou migrantes em direção aos países do Novo Mundo e do Novíssimo Mundo. Hoje, ela restringe a entrada de imigrantes, ela que já foi processo migratório. Então, é curioso observar o momento da história que nós estamos vivendo. Outros conceitos que estão dentro do conceito ainda do processo de imigração são os imigrantes e os refugiados. O que é imigrante e o que é refugiado? Eles são diferentes. Os refugiados são aqueles que são obrigados a abandonar seu país. Eles, por ordem étnica, perseguição religiosa, perseguição política, perseguição ideológica, ou até por catástrofes naturais, eles saem de seus países de origem, eles são refugiados. Vamos pensar que, por exemplo, o Brasil, em dado momento da história, tinha uma ditadura militar. As pessoas que não pensavam de acordo com o regime militar no Brasil, eles eram obrigados a sair do Brasil. Isso era questão ideológica. Então, por perseguição ideológica, muitos pensadores, muitos intelectuais saíram do Brasil. Eles foram refugiados em outros países. Então, o Brasil já passou por isso. E o Brasil também já acolheu muitos refugiados. Vamos pensar recentemente os que saíram da região do Haiti e vieram morar no Brasil. Eles saíram do Haiti por condições econômicas e por uma catástrofe natural. Teve um terremoto terrível que aconteceu no Haiti e matou 200 mil pessoas. Essas pessoas, muitas delas que não pereceram com o desastre natural, vieram parar no Brasil. Os imigrantes são aqueles que deixam seu país voluntariamente. Existem também os deslocamentos internos, aí a migração é interna. Né? E todos eles passam pelo mesmo conceito de atração e repulsão. Dentro da ONU existe uma agência específica para os refugiados, que é o Acnur. Claro que não vou pronunciar aqui porque é uma pronúncia estranha, né? Mas o Acnur é mais fácil, é a agência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ela pensa os refugiados, então tem esse símbolozinho aqui, que é o símbolo das Nações Unidas dos refugiados. Aqui uma imagem para exemplificar isso. Um policial húngaro barra a passagem de crianças refugiadas em Roszki, na Hungria, em 8 de setembro de 2015. O que ele está tentando impedir? Está tentando impedir que esses imigrantes que estão saindo da região
da Síria e de outros países entrem na Hungria, que é um país mais desenvolvido. Por que ele está tentando impedir isso? Porque a política de imigração da Europa é uma política bastante repressiva para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Aqui um exemplo disso que eu estou falando, a questão da polícia ou da política de imigração da Europa. Né? Então você tem a Europa aqui, a velha senhora, tentando empurrar os migrantes aqui. Nós vamos observar, eles têm características, olhando para o desenho proposto, tem características dos povos árabes, né, que estariam tentando entrar de forma ilegal. E ele gera um conceito bem conhecido nosso já, que é a xenofobia. O que é a palavra xenofobia? É o ódio a coisas e pessoas que são estrangeiras, que não são nacionais. Né? Esse é o conceito de xenofobia. E isso existe principalmente, ele ganhou proporções maiores a partir do dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceram um atentado nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A partir dali, decretou-se no mundo todo uma política antiterrorista, que é xenofóbica. Ela impede a entrada de pessoas que são estranhas àquele lugar. Né? Outra imagem de xenofobia é o cartaz do partido português, o PNR, que diz não à imigração. Imigração, nós dizemos não. E ali o branquinho português do PNR, dando um coice, expulsando as ovelhinhas negras, que são fronteiras que pedem, né? Fronteiras abertas, subsídio de dependência, baixos salários, multiculturalismo, criminalidade, desemprego, basta de abusos. Né? Então foram reivindicar e ganharam um sonoro não. Recentemente no Brasil a gente tem vivido umas crises bem fortes nesse sentido, de xenofobia também. Né? A gente não vai explorar isso hoje, e nós não temos tempo hábil, mas em dado momento iremos explorar também o conceito de xenofobia dentro do Brasil, especificamente aqui no sul do Brasil. É um pouco isso que nós tínhamos preparado para essa primeira videoaula. Espero ter atendido a expectativa. Lá no livro de vocês, nas páginas 46, como eu já sugeri para vocês, tem elementos que dá para pesquisar e entender um pouquinho mais isso que foi abordado na videoaula, e num próximo momento a gente dá seguimento nesse assunto, seja ele na forma de uma nova videoaula ou seja ele na forma de uma outra proposta de ensino. Um grande abraço e ficamos por aqui.